Edward Snowden, o técnico de informática que revelou detalhes secretos sobre programas de espionagem do governo americano, ainda está na Rússia, em busca de um país que lhe dê asilo político. O destino mais provável deve ser a América Latina, mas enquanto isso, os Estados Unidos tentam, de qualquer maneira, extraditá-lo, como conta a correspondente Sandra Coutinho. O presidente Barack Obama disse que o governo está seguindo todos os canais legais e já entrou em contato com outros países para repatriar o ex-analista da CIA foragido na Rússia. O governo quer convencer os países a recusar conceder asilo a Snowden. O ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança permanece na área internacional do aeroporto de Moscou. Apesar de Rússia e Estados Unidos não terem um tratado de extradição, o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse que os dois países têm um longo histórico de troca de prisioneiros e espera que haja mais um entendimento desta vez. O secretário John Kerry negou que o Departamento de Estado tenha demorado em suspender o passaporte de Snowden. Ele afirmou que o documento foi cancelado 2 horas depois de o Departamento de Justiça ter formalizado as acusações contra ele. E disse que se o ex-agente conseguiu viajar da China à Rússia foi porque teve a autorização dos dois países. Edward Snowden também teve a ajuda dos advogados do Wikileaks. O criador do site, Julian Assange, disse que o americano não é um traidor nem um espião, apenas uma fonte que revelou uma verdade importante. Hoje, uma passagem num voo da Rússia para Cuba estava reservado no nome de Snowden, mas ele não apareceu. O destino provável dele deve ser a América Latina. O ministro das Relações Exteriores do Equador está em viagem ao Vietnã e disse que só vai analisar o pedido de asilo de Snowden quando voltar a Quito e ressaltou que não vai aceitar pressões e baseará a decisão apenas nos direitos humanos e na liberdade de expressão. Vamos agora a Nova York conversar com a nossa correspondente Sandra Coutinho. O governo americano tenta extraditar o Snowden, mas muitos países estão envolvidos, Sandra. Haja diplomacia para os Estados Unidos. Pois é, Mariana, de saída ele criou uma indisposição diplomática com a China ao se refugiar em Hong Kong e o governo de lá tem acordo de extradição com os Estados Unidos, mas não deportou o analista logo de cara. E ao longo dos dias, nas últimas semanas, ainda viu dezenas de agentes da CIA chegarem ao país em busca de Snowden. Para um país que andou negando acusações de hackear computadores de instituições do governo americano, esses agentes, claro, não eram bem-vindos. Permitir que o Snowden deixasse o país foi se livrar de uma tremenda de uma batata quente. E quem ficou com o problema foi a Rússia, que não deu sinais ainda de que está se incomodando com a presença do Snowden e com o mal-estar diplomático que isso criou com o governo Obama. E mais um país vai comprar essa briga com os americanos, o que concedeu o asilo político ao Edward Snowden. Venezuela e Argentina já se ofereceram para receber o técnico. O que toda essa movimentação diplomática mostra é um sinal de fraqueza dos Estados Unidos. A maior potência do mundo não assustou nenhum desses países. E pode ficar sem o foragido, que além do mais tem um enorme trunfo nas mãos. Ele ainda carrega centenas de documentos secretos que copiou e pode divulgar a qualquer momento e causar ainda mais dor de cabeça para o governo Obama. Obrigada, Sandra. A gente vai agora a São Paulo falar com o comentarista Demetrio Magnoli. Demetrio, Snowden chegou a dizer que ele se defenderia de um pedido de extradição nos tribunais em Hong Kong. Por que será que ele mudou de ideia? Não é que ele mudou de ideia, é que fizeram com que ele mudasse de ideia. Os indícios, as pistas e a lógica indicam que foi a China que comunicou a Snowden que ela não queria uma batalha política e diplomática com os Estados Unidos em torno da permanência dele em Hong Kong, mas que, por outro lado, ela daria cobertura para a saída dele de Hong Kong e para a sua viagem a Moscou, a escala que ele faz, na direção, possivelmente, do Equador ou de outro país da América Latina que o receba. O fato é que a saga de Snowden foi incorporada dentro do jogo internacional das grandes potências. O que os chineses e os russos estão fazendo com os Estados Unidos é uma vingança. Quando os Estados Unidos apoiam os dissidentes
os direitos dos dissidentes e dos opositores na China e na Rússia, recebem dissidentes que fogem da China. Agora o que chineses e russos estão fazendo é dar o troco. O problema é que os Estados Unidos são o país que carrega nas suas leis, na sua Constituição, a bandeira da liberdade. E é por isso que essa situação é muito constrangedora para o governo Obama. Ele persegue um indivíduo que revelou informações importantes, o taxa de espião e esse indivíduo passa a ser defendido pela China e pela Rússia. China e Rússia estão sendo cínicos? Sim, mas estão aproveitando uma oportunidade que é concedida por toda essa crise das gravações e da vigilância em massa das comunicações deflagrada pelos Estados Unidos. Estão fazendo os Estados Unidos experimentar um pouquinho do próprio molho, né, da própria lição. Exatamente. Agora, Demetrio, o Snowden, ao que tudo indica, ao que parece, vai mesmo para o Equador, um país que é constantemente criticado por tentativas de censura à liberdade de expressão. Pois é, o paradoxo é extremamente interessante. Nós vamos ver nos próximos dias e semanas o governo da Venezuela, o governo do Equador, o governo da Argentina, governos que perseguem a imprensa, que perseguem críticos, que limitam a liberdade de expressão, utilizando esse espaço imenso, essa plataforma criada pelo caso Snowden, para dizer que os Estados Unidos perseguem as liberdades. A questão para o governo Obama, do ponto de vista de princípios, é muito séria. E a questão foi resumida pelo ministro do Exterior do Equador, Ricardo Patinho. Ricardo Patinho disse o seguinte: a palavra traição está sendo muito levantada no mundo hoje, mas é preciso perguntar quem está traindo quem. Ele não falou mais nada, mas a pergunta dele tem um significado muito difícil para o governo americano. Afinal, será que Snowden é um traidor do Estado americano ou será que o Estado americano está traindo os princípios de democracia, de proteção da expressão e de privacidade dos próprios cidadãos americanos e de cidadãos de outros países? Quem é o traidor, afinal? Fica a pergunta. Obrigada, Demetrio.